Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante, hoje, domingo, 21 de julho de 2024, e eu estou aqui com meu querido amigo Joaquim Marques para comentar esse último jogo do Botafogo, a vitória diante do Internacional, 1-0 no estádio Newton Santos. Vamos falar do protagonismo do Luiz Henrique, que vem decidindo jogos importantes na última vitória, né? Eu falei, Luiz Henrique decidiu contra o Flamengo, decidiu contra o Atlético Mineiro, nessas duas partidas fazendo gol, e deu uma assistência bonita para o gol de Tiquinho Soares contra o Palmeiras. Agora contra o Internacional, mais uma vez o Pantera mostra porque o John Textor pagou 20 milhões de dólares para contratá-lo junto ao Betis. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre busca por reforços e a influência do VAR na rodada. Eu não queria, mas eu vou ter que soltar o Pitbull na manhã deste domingo. Olha a carinha dele, olha já a reação do meu amigo Joaquim Marques. Mas olha só, rapaziada, antes da gente começar a falar sobre o que realmente interessa, e não que isso não interesse, mas eu peço para vocês aqui deixarem o like, que assim o YouTube entende que esse é um conteúdo legal e entrega para mais pessoas. Ativem as notificações para vocês saberem a hora que o setor visitante vai entrar aí na casa de vocês. Inscrevam-se no canal, estamos quase chegando aí aos 65 mil inscritos. Falta pouco mais de 1.500 para a gente chegar aos 65 mil, que é uma marca legal. E vamos rumo aos 70. Vocês sabem que aqui no setor visitante tem 2 conteúdos diários. Talvez hoje não tenha, mas de segunda a sábado tem 2 conteúdos diários. Vamos ver aí o que vai acontecer mais tarde. Mas eu acredito que essa seja a nossa única participação nesse dia. A não ser que aconteça uma coisa muito especial até o final da noite. E tem o clube de membros, né? A partir de R$ 5 vocês ajudam bastante no canal, o crescimento, na manutenção e tudo mais. Rapaziada, vamos passar a bola para ele, Joaquim Marques. E aí, Joaquim, feliz com mais uma vitória do Glorioso. Glorioso, se você for pegar os últimos 17 jogos, só perdeu uma partida, que foi aquela para o Criciúma. O Botafogo vem de 5 vitórias consecutivas, que é uma marca, né, respeitável. 5 vitórias, Cuiabá, Atlético Mineiro, Vitória, Palmeiras e Internacional, e 4 jogos sem tomar gol. Eu destaquei isso ontem com o Rodrigo Medina na live pós-jogo. Estou impressionado com o trabalho que vem sendo feito. Joaquim Marques, bom dia, tudo bem? Bom dia, Depp. Bom dia para os amigos do setor visitante. Tá tudo ótimo, né? Mais uma vitória. E você, como é que tá esse teu domingo aí no Rio de Janeiro? Eu tô tranquilo, né? Tive ali uma noite boa de sono para dar uma descansada, mas eu queria saber a sua opinião sobre esses últimos jogos, especialmente esse último, né, contra o Internacional. Na verdade, foi tudo bem dentro do esperado, né? Eu falei aqui ontem que achava que era uma oportunidade muito boa da gente quebrar esse tabu, dessa dificuldade que a gente tem de ganhar do Inter quando joga em casa, apesar de quando joga fora vence, né? Muitas vezes. Porque o Inter estava muito desfalcado, mas que isso não significaria que ia ser fácil. A gente tinha que se aproveitar do Inter depenado, desfalcado, mas que não seria fácil e que a gente tinha que ganhar de 0-0. E a gente ganhou pelo dobro, né? A gente ganhou de 1-0, então foi o dobro do esperado. Mas foi um jogo duro, foi um jogo complicado. Bem verdade que o Botafogo perdeu lá alguns gols. Poderia ter sido Primeiro um tempo foi placar. bom, né? Primeiro tempo foi legal, segundo nem tanto, mas... O segundo tempo o nível caiu um pouco e eu acho que teve um pouco de cansaço, sim. Eu vi muita gente comentando sobre o cansaço, mas eu acho que não é só cansaço. Eu acho que a gente tem que lembrar que do outro lado tem um adversário, né? 11 caras jogando ali, correndo, e com uma camisa pesada, que é do Inter. Então não dá para achar que a gente já está ganhando de 1-0 e que eles iam ficar o segundo tempo parado lá esperando o jogo terminar. O Cruzeiro ontem contra o Palmeiras, o todo poderoso Palmeiras no Allianz, o Cruzeiro teve... Eu estava vendo até um determinado momento do segundo tempo, ali com os 40 do segundo tempo, o Cruzeiro estava quase 70% de posse de bola, assim, um amasso. Acho que eles criaram ali uma grande chance, né, que o Everton fez uma defesa, mas todo mundo passa sufoco
inclusive jogando em casa. Aconteceu com o Palmeiras e ontem aconteceu com o Botafogo. Eu acho que o sufoco foi um sufoco controlado. Assim como o do Não Palmeiras. foi, Não não foi foi, nada meu assim, um Deus, amasso, sofrimento. loucura, né? Não. Inclusive, aquele abafa em alguns momentos ali que o Inter fez um certo abafa, foi um abafa meio assim na loucura, meio no vamos lá, não era uma coisa lá muito organizada, com jogadas muito bem preparadas, não. Era uma coisa do tipo assim, cara, não tá dando e vamos para cima do jeito que der para tentar arrancar o empate. E o Botafogo se comportou bem, não foi um segundo tempo brilhante, mas se comportou bem. Mais um jogo que a defesa não sofre gol, né? O Barbosa, né, conseguindo ali transmitir uma certa segurança para a gente, se consolidando ali. Acho que o Lucas Alter acho que vai ter que esperar um pouquinho aí para ter oportunidade. E podemos dizer que agora temos um zagueiro reserva, né? O Barbosa. Agora Precisamos de um titular. Não podemos aí exatamente. O também nos reserva agora a gente empolgar. tem, porque antes nem isso. Não, sim. Reserva sempre teve. Os dois para reserva estão de boa. Eu falei aqui algumas vezes, o Palmeiras campeão com Kušević, Alain Pereur, né? Então, assim, porra, Alain tá no Pereu tem nível. nome de zagueiro bom, né? Não joga nada, mas o nome é de zagueiro bom, né? Não joga nada, eu acho que é um exagero, mas assim, é um cara mediano, né? Mediano. Mas você não Né? acha que o nome dele é um nome de zagueiro assim importante, assim, Alain Não, tem Pereu? nome de zagueiro. Tem nome de zagueiro. Tem nome de zagueiro. Mas Mas, pode falar. falei. Não, eu ia falar sobre o Luiz Henrique, cara. E Cara, assim, eu o queria destacar. irresistível Luiz Henrique. Pois é, eu queria destacar aqui a fala dele, né? Ele recebeu o troféu de Man of the Match do Botafogo, da Parimat, né? E aí ele falou três coisas aqui que eu acho que são muito importantes. E o Luiz Henrique, durante muito tempo, né, ficou. Não chegou a ser vaiado, mas flertou ali com os ruídos, uma impaciência por parte da torcida do Botafogo, que eu acho que além de todo esse período sem títulos, essa ansiedade e tudo mais, eu acho que o torcedor ele tem uma certa dificuldade assim para entender como as coisas funcionam de verdade. Acho que o videogame faz um pouco mal assim pra gente, apesar de que o videogame tá cada vez mais real hoje em dia, tá? Tem coisas que hoje em dia nem no videogame. Hoje você contrata um cara, você vai jogar Football Manager, contrata um cara, ele precisa de um tempo para se condicionar fisicamente, ele precisa de entrosamento, ele precisa estar adaptado ao esquema tático e tal. Mas, enfim, talvez seja a galera mais antiga tenha certa dificuldade para entender certas coisas. E ele fala, tem três pontos aqui da entrevista, três aspas do Luiz Henrique pro Botafogo. A primeira, ele fala o seguinte: estou confiante porque no jogo passado fiz bela partida. Então vamos anotar. Luiz Henrique, confiante. Agora a segunda parte, ele fala aqui: já estou entrosado com a equipe. Eles vêm me ajudando a cada jogo, a cada treino. Então a gente falou de confiança e agora entrosamento. E aí vamos para a terceira fase, a terceira parte aqui da entrevista. Eu me sinto muito bem. Já estou muito bem fisicamente. Aí, você viu? Oi? Aí, ó. Oi? Uns balõezinhos aí passando na tela. Não, é porque eu fiz aqui, tá com o Vzinho, aí o negócio a câmera entende. Então, o número 2 aqui, o número 3 eu estou muito bem, né? Já estou muito bem fisicamente. Então, a gente falou de confiança, de entrosamento e de estar bem fisicamente. Então, ele conseguiu juntar essas três coisas que todo jogador de futebol precisa para atuar bem, para entregar aquilo que a gente espera da arquibancada ou da televisão quando a gente está longe e não pode assistir o jogo do Botafogo em loco. Então, o Luiz Henrique, de 3 meses atrás, na minha opinião, não estava bem fisicamente. Por não estar bem fisicamente, não conseguia entregar tudo. Por consequência, não estava confiante, né? E também era um Luiz Henrique que estava se adaptando, que estava pegando entrosamento. Agora, a gente já pode começar a exigir do Luiz Henrique o futebol de um jogador de 20 milhões de dólares. E a gente também tem que ter cuidado, porque agora vai ter uma maratona muito louca
né? Com o jogo meio de semana, fim de semana, meio de semana. Então é capaz que esse bem fisicamente já não esteja tão bem daqui a 1 ou 2 semanas. Vão ter que rodar aí o elenco, fazer um negócio, né, especial para ele, porque quando ele tá confiante, quando ele tá bem fisicamente e quando ele tá entrosado, pô, irmão, tem tudo para ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, Joaquim. Ah, sem dúvida. E uma coisa que eu até comentei com você em off outro dia, é da cartada, assim, fenomenal, né? Genial, brilhante do John Textor. E aí muita gente fala, ele é maluco, deu 20 milhões de euros no Luiz Henrique. Cara, o John Textor não dá ponto sem nó, cara. Porque a gente está pensando muito assim na cifra que foi paga e na bola dele em campo, no que ele joga em campo. Mas se a gente pensar na estratégia da coisa por trás, é um negócio absurdo, porque o Luiz Henrique estava jogando Campeonato Espanhol num time que não é um time assim furreca, um time qualquer, é o Betis, titular. E aí ele vai lá, vai na Europa, vai lá no Campeonato Espanhol, tira esse cara do Betis, traz para cá. E aí agora tem pessoas comentando que o Luiz Henrique pode, quem sabe, ir para a seleção brasileira. Vocês já pararam para pensar no tamanho da cartada do John Textor, do peso, do que isso significa de um jogador que sai do Campeonato Espanhol para vir jogar no Brasil, e aí quando chega aqui vai jogar no Botafogo, é convocado para a seleção brasileira? Vocês fazem ideia do que isso significa? Quer dizer, isso é um recado para os rivais, para os jogadores do mundo inteiro. Fala assim, venham para cá, porque aqui vocês vão para a seleção. O fulaninho lá, Luiz Henrique, ele estava na Espanha, no Campeonato Espanhol, e não ia para a seleção. E era titular lá. E aqui ele vai. Então, assim, a gente está com um cara que é uma joia. Estava demorando, como você falou, você leu aí as aspas dele. Ele estava precisando se entrosar, se adaptar, melhorar a condição física, melhorar a confiança, né? E agora esse momento parece que chegou e vão ter que aturar mesmo, porque o cara é enjoado. O cara é enjoado. E assim, ele ser convocado para a seleção brasileira, jogando como... Eu não acho nenhum absurdo, acho zero. Acho até que seria um erro da parte do Dorival não chamar o Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique ele não fracassou na Europa. Vamos falar assim, fracassar acho meio pesado. Às vezes o cara não se adapta, volta, mas você pode considerar. A gente mas ele era titular lá, né, cara? Então, calma aí que eu falei que ele não fracassou. A questão ia comparar com outro jogador, por exemplo, o Pedro. O Pedro foi para a Fiorentina e não jogou na Fiorentina. Ele fracassou. É que eu acho que fracasso é uma palavra muito pesada. Fracasso é uma palavra muito pesada, né? Os caras conseguiram obter sucesso na vida deles e tal, enfim. Eu acho uma palavra pesada. Mas assim, eles foram lá para o futebol europeu foi um certo fracasso. Gabriel Barbosa também. Sim. Foi, bateu e voltou. O Luiz Henrique não. O Luiz Henrique tinha tudo para continuar lá, inclusive o Pellegrini queria que ele continuasse. Ele estava sendo titular nos últimos jogos, inclusive a gente estava super preocupado aqui, ai meu Deus do céu, não relaciona, por favor, Pellegrini, senão ele se machuca e tal, acontece alguma coisa. Inclusive o Pellegrini falou que não ia liberar ele, né? Que ele era titular. Falou que não queria liberar, que era titular e tal. Então, assim, se ele quisesse sair do Betis, ele conseguiria ir para um outro time da Europa, que tiveram oportunidade para ele ir para lá. Só que o Botafogo chega com um dinheiro europeu e traz ele para cá. Então, assim, não foi que ele tava embaixo, o Botafogo pegou ele por empréstimo e agora ele vai ser convocado, ou então que o contrato dele até comprou acabou em definitivo, mas o Betis liberou por um valor mais baixo, porque já não estava Exato, não tava, não, então não foi isso, né? O Botafogo meio que fez como esses times árabes aí, que os jogadores continuam sendo convocados, mesmo jogando na Arábia, né? O Bento vai para o Al Nassr e vai provavelmente continuar sendo convocado para a seleção brasileira. O Kanté tá lá na Arábia Saudita e foi convocado para a seleção da França, porque ele não foi para lá porque estava acabado e tal, foi porque surgiu um caminhão de dinheiro, o cara foi lá e, meu irmão, e quis ir para a Arábia, como o Luiz Henrique poderia continuar na Europa, tá no outro time lá, e preferiu voltar para cá porque o Botafogo chegou com uma grana europeia, né? 20 milhões, pá, toma aqui, mais o salário e tudo mais. Então eu não acho um absurdo o Luiz Henrique ser convocado e acho que sendo convocado, se ele jogar,
tem uma chance dele nem ir pro Lyon, de chegar um outro time e falar, porra, meu irmão, A esse cara Premier tava jogando League, no Bet, esse cara 50 milhões de tava... euros. Pois é, esse cara tava jogando no Bet, o Botafogo pagou 20 milhões, agora o cara foi convocado para a seleção brasileira, tá jogando lá, chega um outro time aí da Premier League, como você falou, 40 milhões, 50 milhões. Eu não acho um absurdo isso acontecer, não. E falando em protagonismo, uma coisa legal de ver nesse time é que todo mundo tem o seu momento, né? A gente teve o momento do Eduardo, a gente teve o momento do Júnior Santos, a gente vai ter o momento do Tiquinho, né? A gente teve ali o Tiquinho decidindo o jogo, mas eu quero ver o Tiquinho decidindo de maneira mais regular, assim, as partidas, não apenas um jogo e depois de um mês outro jogo, não, eu quero ver o Tiquinho sendo importante e decisivo numa sequência. Agora a gente tem o Luiz Henrique, já tivemos o Savarino, então são vários jogadores com essa capacidade de assumir o protagonismo do time do Botafogo, mas agora é do Luiz Henrique, né, Joaquim? É o momento do Luiz Henrique, e a gente falou várias e várias vezes aqui quando o pessoal, né, ficava naqueles momentos de loucura. Aliás, até um abraço pro Medina com o palhacinho da loucura dele. A gente viu o pessoal falando: Luiz Henrique não joga nada, Textor é maluco, esse cara não vale 20 milhões. Pô, palhacinho da loucura para essa galera. A gente falou aqui várias vezes: calma, gente, calma. A hora do Luiz Henrique vai chegar. E talvez aconteça algo parecido com o Thiago Almada. Tomara que dê aquele match instantâneo, que o Thiago Almada chegue arrebentando. Mas pode levar um tempo, pode ser um processo ali, né, lento. Mas a coisa que eu acho que é mais fantástica é assim. Eu não queria falar de rival, não vou citar nome, mas assim, a gente às vezes vê um time muito estrelado, né, com muitas estrelas, muito jogador assim de nível de seleção, e que você vê que em campo assim não está tendo ali taticamente, a questão coletiva não está lá funcionando muito bem, mas o time vai, né, ficando ali no alto da tabela e tal, muito pelas individualidades, porque é muito jogador bom junto, uma hora um vai lá e decide, bota a bola para dentro da rede. O que eu estou achando incrível do Botafogo é que o Botafogo tem as individualidades, né? Tem o momento de cada um ali. Agora é o momento do Luiz Henrique, já foi o momento do Júnior Santos, enfim. Mas o coletivo do Botafogo está muito forte, né, cara? Isso é que eu acho muito legal. E aí me lembra uma fala do Tite, né? Eu não sou lá muito fã do Tite, mas o Tite tem uma fala que eu acho muito verdadeira, que o coletivo potencializa o individual, né? E a hora do Luiz Henrique chegou, cara, e vai ser chato para os adversários aturarem ele. Aliás, teve até amigo meu, que não é botafoguense, que mandou mensagem falando: porra, esse Luiz Henrique aí é enjoado. Até porque muita gente nem conhecia ele, né? E agora a gente pode ter aí, quem sabe, aí, o Luiz Henrique na seleção e essa cartada vai ser, né? Se isso acontecer, o John Textor vai com certeza comemorar muito, porque vai ser uma vitória do projeto, né, da Eagle Holding, né? Não é simplesmente contrata o cara e bota para jogar, tem um pensamento, um planejamento, não só para o Botafogo, né, para a marca do Botafogo, de atrair outros jogadores, como do ponto de vista da grana, do negócio, porque o Luiz Henrique, se for convocado para a seleção, ele pode ter uma venda futura aí enorme, né? E dar um retorno financeiro muito grande. Mas E é isso. Agora não, o Luiz Henrique fala. quando você estava falando aí, eu fiquei imaginando um cenário em que o Botafogo pode ter um jogador de frente, um atacante, convocado para a seleção brasileira e outro para a seleção argentina. Que loucura, hein, irmão? Que loucura. E campeão da Copa do Mundo. Que loucura. Que Meu irmão. loucura. Mas vamos ver. Ainda Vamos bem que ver. eu vivi para ver isso, né, cara? Porra. Vamos ver, vamos ver. Olha, vamos falar aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre o VAR, mas eu queria falar aqui sobre essa busca por reforços, né, o Botafogo intensificando. A gente já tem a informação que saiu ontem no GE, o TF também confirmou, né, da contratação do Matheus Martins, que a minha única recordação dele era aquele Botafogo e Fluminense 2-2, que o Eduardo marca 2 gols, depois ele entra, sofre um pênalti, né, que o PK acaba ali se precipitando, e depois faz um gol bonito, assim, uma bola que sobra na área, mas ele pega de primeira e empata o jogo. 10 milhões, eu acho que o mais impactante, assim, óbvio, acho que é um cara que tem potencial, a gente viu os vídeos, né, você vai ali buscando algumas informações,
parece que trata-se de um bom jogador mesmo. Mas eu acho que o mais impactante é você pagar 10 milhões de euros, né? 60 milhões de reais, um pouco Um mais de cara 60 que milhões. provavelmente vai ser reserva. Exato. Um cara que provavelmente vai ser reserva, Joaquim. Loucura. E é o Botafogo gastando mais de 300 milhões de reais na janela, algo impensável. Cara, isso daí tá sendo muito longe do que eu esperava, mas tá bom demais. E é assim, cara, para você ganhar um campeonato brasileiro como esse, cara, você precisa ter um elenco muito forte. E aí, com a lesão do Eduardo, essa lesão do Júnior Santos, olha, achei esquisita. É, aí o pessoal tá falando tornozelo. Eu não duvido nada que tenha sido Aquiles, e Aquiles a gente sabe que é complicado. Vou até bater aqui na madeira da sorte, peraí. A minha confiança é que o Júnior Santos é blindado, né, cara? O Júnior Santos é uma força da É um natureza, de repente tanque. não foi nada. É um tanque. Não duvido nada, de repente tá aí contra o Cruzeiro. Quer dizer, duvido, né? Mas, mas espero que não fique tanto tempo fora. Agora, a gente precisa, né? E com essas lesões, com essa maratona, que o Matheus Martins consiga fechar logo e que viaje logo para o Rio de Janeiro para se apresentar o mais rápido possível, entrar em campo e ajudar o Botafogo nessa difícil missão, mas que eu acho que a gente vai conseguir. A gente tem boas chances de conseguir completar no final do ano, alcançar esses nossos objetivos. Mas tem o Matheus Martins e também um lateral grego do Panathinaikos. Aqui, ó. Georgios Vagianidis, do Panathinaikos, e o Botafogo está tentando essa contratação, que foi um pedido do Arthur Jorge, uma indicação do Arthur Jorge, jogou contra o Braga, um lateral alto, com 1,80 m. O Matheus Martins é alto também, tem 1,80 m. E esse atleta aqui, parece que o Panathinaikos, como o TF disse, está fazendo jogo duro, mas o Botafogo tem confiança no acerto. E além dele, caso não dê certo, com o grego, tem 2 nomes, jogadores brasileiros que podem ser contratados como uma espécie ali de plano B. E aí, Joaquim? E uma outra coisa. O Botafogo está negociando com o zagueiro. Quem é o zagueiro? Não faço ideia. E talvez venha até mais de um. Mas se vier mais de um, vai ser do tipo um zagueiro titular, como E uma seria o aposta. Joaquim, gastando, e uma aposta. Então, sobre o Matheus Martins, eu confesso que eu fiquei bem empolgado e eu vou explicar por quê. Antes que alguém me chame de maluco ou de mentiroso, porque teria até razão de me chamar de mentiroso se pensasse que eu conheço o Matheus Martins. Não, eu não conheço. Mas não somos pessoas burras, né? A gente consegue raciocinar e juntar os pontos. Eu estava vendo alguns vídeos do Matheus Martins, mas é vídeo. Sim, é vídeo. Mas eu gostei muito das coisas que eu vi no vídeo. Eu fiquei muito bem impressionado com os vídeos. E a gente sabe que o vídeo, o antigo, né, famoso DVD, ninguém mais usa DVD, mas a gente não perde a mania de falar DVD. Nos vídeos dele, eu fiquei muito impressionado, mas o vídeo tem muita pegadinha aí. A gente já cansou de passar por essas pegadinhas, de se empolgar com o vídeo e o cara não ser lá essas coisas todas. Mas a gente tem que lembrar que a gente torce para um clube que tem hoje uma equipe de scout, uma equipe que pesquisa o mercado, que avalia os jogadores com muito critério. E assim, é bem verdade, você, né, de vez em quando, a maioria aí, digamos, está sendo no cravo, mas de vez em quando vai uma na ferradura, como ao meu ver foi o Lucas Alter. Mas a maioria das contratações que foram feitas, a gente está muito feliz com elas, né? E aí, quando você vê a Igor Hold, né, o John Textor, querendo trazer o Matheus Martins por 10 milhões de euros, porra, não é 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de euros é dinheiro pra cacete. Empréstimo com opção de compra. É a metade do valor que foi pago no Luiz Henrique, no Almada. 10 milhões de euros é muito dinheiro. Então você vê o vídeo do cara, que impressiona, que é muito legal. E aí você vê que o Textor está querendo tirar 10 milhões de euros do cofre para dar no cara. Você fala, opa, temos aí um bom jogador, uma boa contratação, pelo menos é o que me parece. Então eu fiquei muito empolgado. O jogador grego, eu confesso que eu ainda não parei para ver os vídeos dele, mas li algumas coisas, vi comentários, vi também vocês falando dele
na live, de que é um jogador muito físico, né? E eu acho que tem tudo a ver, né, com esse perfil que a Eagle Holding traz, né, de jogadores para o Botafogo, muito jogador. Tem uns caras aí mutantes, né? Júnior Santos, Tiquinho Soares, o Marlon Freitas, né? Tem vários aí que podiam ser personagem de X-Men, né? Então, e aí agora fica a curiosidade, fica faltando a gente saber quem vai ser ou quem vão ser, né? Esses zagueiros aí, mas eu acho que tem uma coisa que está me deixando muito feliz com isso, que se a gente pegar o brasileiro do ano passado, né, aquela derrocada horrível, eu sinceramente eu acho que foi uma incompetência muito grande, tanto na questão do treinador, da gente trazer Lúcio Flávio, Thiago Nunes, mas acho que foi muita incompetência também dos jogadores que não podia perder aquele campeonato do jeito que estava. E aí eu vi gente falando, o Botafogo ano passado não tinha elenco. Desculpa, não é verdade. O Botafogo tinha elenco, para cada posição tinha 2 bons jogadores, você tinha ali na ponta esquerda Vitor Sá e Luiz Henrique, você tinha o Tiquinho Soares, depois chegou, né, o Diego Costa, né, então você tinha o Diego Costa como opção ao Tiquinho Soares, enfim, várias posições ali, você tinha bons jogadores e tal, e a maionese desandou, não aconteceu. Mas eu tenho a impressão que o John Textor se arrependeu do ano passado, porque na janela do ano passado ele não trouxe quase ninguém. Acho que ele trouxe Diego Hernandes Diego Costa. e o Diego Costa. O Diego Hernandes não acrescenta grande coisa. E eu acho que ele ficou com a sensação de que talvez se ele tivesse reforçado melhor, não que eu acho que o Botafogo tenha perdido o título por isso, né? Eu acho que aquele elenco era suficiente para ganhar, mas talvez no momento em que a maionese desandou e que estava todo mundo muito mal, se ele tivesse trazido mais elementos novos, talvez a coisa tivesse sido diferente. E eu acho que agora ele está pensando diferente. Deixa eu só falar, eu acho que não tinha elenco para ganhar, mas depois que conseguiu toda aquela vantagem, não tinha elenco para perder. Para perder isso, são coisas diferentes, porque nesse ano tem elenco para ganhar, né? Esse ano pode até não ganhar, mas tem elenco para ganhar. No ano passado, com a vantagem que a gente conseguiu ali, que foi um negócio surpreendente para todo mundo, depois naquela situação, aí sim a gente já não tinha mais elenco para perder, né? É uma correção justa, concordo, perfeito. Talvez assim de início não fosse um elenco para ser campeão, mas depois que construiu aquela vantagem enorme, não dava para perder, não era um elenco desqualificado a ponto de perder aquela vantagem toda, mas perdeu. E aí eu acho que o John Textor esse ano está com uma visão diferente. Eu acho que ele agora, que ele sentiu o gostinho ali de que dá para chegar, que dá para ser campeão, ele está pensando, não, agora eu vou abrir o cofre, agora eu vou fazer loucura, contratar todo mundo para não deixar esse título escapar. Isso é que me está me deixando, de alguma forma, assim, muito esperançoso de que a gente pode ter um final feliz com algum título no final do ano, porque o Textor está querendo que a gente levante uma taça de qualquer jeito e vai torrar dinheiro para isso. Espero que continue assim. Quero um zagueiro bom também para a gente não ter problema ali na defesa, que eu acho que inclusive eu estava vendo alguns perfis, deixa eu até mudar aqui, colocar o assunto do VAR, mas deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar. Eu gosto de ficar vendo perfis de futebol que não necessariamente falam sobre Botafogo. Mas eu não sei se eu vou conseguir achar aqui, porque esses caras falam muito também. Achei aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na tela. Tava vendo dessa vez no Datafoot. Gosto de ficar vendo esses perfis para ver a opinião dos outros. Aí, colocando aqui, né, o Botafogo encaminha a contratação do Matheus Martins, ex-Fluminense. O Datafoot falou, e o Botafogo não para de se reforçar. Pergunta, o Botafogo tem o primeiro, o segundo ou o terceiro melhor do país? Aí tem aqui, esse aqui é vascaíno, primeiro ou segundo, mas acho que segundo. Aí um outro, primeiro ou segundo. Aí vem um flamenguista, terceiro, segundo, né? E aí falando aqui, ó, nível técnico, não sei o quê, o plantel, questão física do Brasil é de um nível europeu de intensidade. Aí um outro aqui falando segundo, primeiro, um outro aqui, quarto, mas enfim, cara, ó, um aqui, ó, segundo, esse aqui é botafoguense, né? Segundo em qualidade, primeiro em encaixe de peças. Então, assim, eu acho que já dá para ter essa discussão,
né, do Botafogo com o Palmeiras e com o Flamengo. Mas eu acho que essa discussão ela se dá principalmente do meio campo para frente. Por isso que a gente tem que trazer, e eu tô aqui, né, esfregando as mãos esperando um zagueiro, porque eu acho que defensivamente o Palmeiras e o Flamengo têm mais opções e opções mais confiáveis do que os que o Botafogo tem. Então, só tá faltando isso pra gente equilibrar, alcançar e tá ali. E aí, meu irmão, a questão de opinião, de momento, esse aqui eu acho que é melhor, agora eu acho que é esse aqui, aquele outro e tal. Mas pra mim só tá faltando isso, né? Momento. Agora, Joaquim Marques, deixa eu colocar aqui na tela os lances polêmicos da rodada, né? O nosso querido amigo Joaquim já colocou a mão ali no rosto, falou, puta que pariu. Meu irmão, puta que pariu mesmo. Olha só, sobre o jogo do Flamengo com o Criciúma, eu achei que foi pênalti no Arrascaeta. Não sei se era pro VAR chamar, mas foi pênalti. E esse lance aqui, a regra diz realmente, se o Barreto tem uma bola, ou podia ser qualquer outra coisa, ele chutasse essa outra coisa na bola que está sendo disputada, como é uma jogada dentro da área, seria marcado pênalti. Se fosse fora da área, seria marcado uma falta. Isso aí, a gente até nem sabia na regra, na verdade, mas tá lá, tá escrito, e o árbitro aplicou corretamente. O problema, cara, é que foi pênalti, mas não tem como não dizer, e olha só o árbitro aqui, ó. Olha o árbitro, olha o Cebolinha. O Cebolinha, ele recebeu a bola muito bem enquadrado para avançar e finalizar. Aqui está o marcador mais próximo do Criciúma. Mas entre o marcador mais... Olha só, você vê aqui, ó. O Cebolinha, ele tá mais para fora. Só que quando ele domina, ele já domina indo para dentro. E o atacante, o Barreto, o volante do Criciúma, ele não tá indo para fora, ele tem que ir para dentro também. Só que quando ele vai para dentro e o Cebolinha vai para dentro, tem uma bola no meio do caminho. Olha aqui, a bola tá entre, olha só isso aqui. A bola tá no caminho do Barreto até o Cebolinha, porque o Barreto ele tem que ir na frente para de repente tentar dar um carrinho, e ele inevitavelmente ia encostar na bola. Ou então ele ia ter que pular a bola, ou ele ia ter que desviar da bola. Pois é, cara. Ele ia ter que pular ou desviar da bola. Olha só, ele tá aqui, ó. Ó, olha só. Aí ele viaja porque ele dá um bico aqui. Mas acho que foi uma coisa que ele nem pensou. Mas porque ele ia ter que, de algum jeito, passar por cima, pular ou desviar e tal. Eu acho que ele não conhecia a regra. Eu acho que se ele soubesse que seria pênalti, ele não teria dado o bico na bola. Agora, pelo amor de Deus, como é que é, Depp, o nome desse infeliz que era da Central do Apito? Que era o comentarista de arbitragem lá da Globo. O do Sport TV? O PC Oliveira? PC Oliveira. Esse infeliz do PC Oliveira fazendo aquilo que a gente vem repudiando, que vem acontecendo muito com a questão do VAR, que é de brigar com a imagem, que é um lance absurdo, estapafúrdio, um escárnio, que foi aquele pênalti que o Pedro chuta a grama sozinho e cai no chão, e o juiz dá pênalti, e aí vem no VAR, e eles confirmam o pênalti no VAR, brigando com a imagem. É porque a impressão é que eles acham que todo mundo aqui é imbecil, ou cego, no mínimo, né? Porque tá brigando com a imagem. E aí esse infeliz do PC Oliveira, ele foi ontem na televisão dizer que a segunda bola, que estava ali no campo, não atrapalhou a jogada. Pelo amor de Deus, muito. Gente. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Discordo muito, cara, porque quando você vê aqui, ó, o Barreto, ele tá na reta da bola. E vou te falar, ele nem teve que esticar muito a perna não, tá? Pra bater. Não foi que ele pegou na pontinha da chuteira. Foi um movimento óbvio, foi um movimento de chute. Né? Foi um movimento de chute, mas tava no caminho dele. E, brother, pra mim tem uma coisa que teria que influenciar muito na decisão do juiz. Quem arremessou a bola para dentro do campo foi um torcedor do Flamengo. Era mando do Flamengo. Se ainda fosse do Criciúma, poderia falar que beneficiaria o infrator. Mas nesse caso não beneficiaria o infrator, porque quem jogou a bola dentro do campo foi a torcida do Flamengo. Então, assim, para mim é muito claro, é pênalti, mas o juiz, vendo isso aqui, irmão, antes do pênalti, antes do pênalti era para ele interromper, porque ele tinha que ter esse bom senso. Quem jogou a bola foi o torcedor do Flamengo, cara. É um negócio muito claro. O Depp,
ainda que essa bola não estivesse ali tão próxima no meio do caminho para o jogador do Criciúma ter que pular e tal, ainda que a bola não estivesse naquela posição, só o fato, a não ser que a bola estivesse assim lá do outro lado do campo, né, lá na lateral, só o fato da bola estar ali naquela região do campo, porra, você imagina, você tá ali num jogo importante, primeira divisão, Campeonato Brasileiro, tendo que marcar um cara que é chato, que é bom de bola, que é o Arrascaeta, e aí você olha, tem duas bolas em campo, você não sabe nem para qual bola que você olha. Só o fato da bola estar tá ali já é um absurdo, já tinha que parar o lance, mas para piorar, a bola estava na frente do jogador do Criciúma. Quer dizer, o jogador agora tem que dar cambalhota, pular a E uma outra bola. coisa, se o juiz parasse, a torcida não ia reclamar e ia ficar puta com o cara que jogou, porque sabe que o cara que jogou tá errado. Né? O torcedor não ia que ficar jogou assim, a bola tá adorando, né? Tá surfando. Tem jornalista aí fazendo reportagem, né? O torcedor que ajudou na vitória do Flamengo, enfim. Nossa opinião aqui sobre esse lance. E aí tem depois o lance do Palmeiras, que esse daí, meu irmão, é inacreditável, cara. É inacreditável. Deixa eu colocar aqui na tela. Cadê aqui? Ah, meu Deus do céu. Perdi? Peraí, mas vamos colocar então aqui. Peraí, só um instante. Eita ferro. Peraí. Deixa eu ver aqui. Palmeiras, pronto. Já achei. Aqui. Esse lance aqui. Com anulação polêmica de gol do Cruzeiro, Palmeiras vence e fica 3 pontos atrás do Botafogo no Brasileirão. Gente, o lance é esse daqui. Vocês já viram, não vou colocar aqui na tela, senão depois ainda toma um strike, né? Te arrisca muito. E tem esse lance aqui que o Lucas Silva, ele não pisa no pé do jogador do Palmeiras, ele pisa na grama, e aí depois ele toca com a chuteira, né? Ele chuta a bola, ele desarma. Só que tem ali um movimento com o braço, né? Ele tá. Mas assim, cara, futebol não é basquete. Né? Então, assim, é uma carga normal que o jogador sente e já se atira para acabar. Cargazinha, né? Você vai ver aqueles armários lá da NBA, você acha que ele não bota um bracinho ali? Pois é. E ele já. Ele percebe isso e se joga no chão. Mas para mim o mais importante aqui não é nem ver o lance, porque isso vocês já viram. Para mim o mais importante, brother, é você ver isso daqui. Eu vou até dar um zoom maior, cara. O posicionamento do juiz, cara. O juiz está inteiro no lance. É um escárnio. O juiz está inteiro no lance. Não é que o juiz estava olhando para o outro lado, o juiz estava a 20 metros, 10 metros. Meu irmão, esse lance foi na cara do juiz. E quando o juiz tá ali dentro de campo, ele tá vendo, foi na frente dele, não tinha ninguém passando na frente dele, nada acontecendo que impedisse que ele olhasse, né, diretamente a jogada, você não chama o VAR, cara, porque aí você tá condicionando. E é um juiz de 28 anos. Imagina só o que passa na cabeça dele, ele no Allianz. Quando o Cruzeiro faz o gol, o time do Palmeiras inteiro, e é uma coisa que o Palmeiras faz sempre. Quando toma o gol, vai todo mundo do Palmeiras reclamar sobre qualquer coisa. O Abel da Chilique na área técnica, os jogadores, eles fazem bolinho na arbitragem. É uma pressão muito grande que o Palmeiras faz nas arbitragens, e eles conseguem reverter. No jogo do Botafogo, o Everton e os outros jogadores também foram fazer bolinho pedindo o impedimento do Júnior Santos, impedimento que era uma coisa de maluco. Coisa de maluco. Né? E agora, dessa vez, eles conseguiram, na base da pressão, fazer com que o VAR chamasse o árbitro, né, para marcar uma falta num lance que ele estava inteiro, cara. O VAR não foi criado para isso. O VAR não é para apitar, senão você não precisa de juiz. Deixa o VAR. Todo lance a gente vai resolver na televisão, cara. Ele viu isso e não achou falta, então não foi falta. Gente, na boa. E assim, se isso aí é falta, aquele lance do Hugo contra o Bragantino também é falta, sabe? A gente vê que cada jogo. Acho que o futebol, né? O critério do jogo. O critério do jogo. O juiz estava marcando falta nesse tipo de lance? Não. Então não é falta. Agora, se o juiz estivesse marcando desde o primeiro minuto nesse tipo de lance, aí é falta, cara. Ô, Depp, isso é o fim do futebol, cara. Se esse lance aí é falta, então acabou o futebol, a gente vai jogar totó, né? Para quem é de fora do Rio, pebolim. Porque aí fica cada um ali fixo na sua barra, um não encosta no outro. Porque é um absurdo isso. Você acaba com o jogo. Se você considerar que isso aí é falta, o jogo não anda.
Porque qualquer um que chegar e encostar no outro vai ser falta o jogo inteiro. Vai jogar totó. É bizarro. E assim, o que mais me assusta nisso daí não é nem a questão da arbitragem, porque, sinceramente, dessa raça de VAR, essa turma da CBF, eu não espero coisa muito melhor do que isso, não. Então, isso já não me assusta. Agora, tá chegando num nível que, primeiro, você não precisa mais de árbitro. Deixa só o VAR, deixa só os caras lá em cima com a câmera, aí, né, com o microfone lá, e fala no estádio, aí para. Ou então faz que nem futebol americano, né, joga a flag, mas só com os caras lá do VAR. Não precisa de árbitro, porque o cara tá a 1 metro da jogada e a opinião dele, que tá ali a 1 metro da jogada, não serve para nada. Você vai um VAR e esculhamba a decisão do árbitro em campo, né? Não é para isso que o VAR foi criado. E outra coisa que me assusta muito é que um lance desse, se fosse em outros tempos, em outras épocas, em que as coisas estariam funcionando de um jeito diferente, a gente via esse replay sendo mostrado incontáveis vezes em um debate nos programas esportivos. E eu estou tentando entender porque tem um certo pudor, né, de boa parte da imprensa que mostra esse lance assim uma vez, é um lance polêmico lá, aí mostra uma vez o replay numa câmera assim de longe que você não consegue avaliar nada e já muda de assunto, vai para outro assunto. Eu vi em outras épocas esse tipo de lance ser debatido. Como eu achei muito estranho o pudor de mostrar as imagens, de repetir, de falar desse assunto, naquele pênalti indecente do Pedro. Que o Pedro chuta a grama sozinho, cai na área, o juiz dá pênalti e o VAR confirma o pênalti. E eu não vi a imprensa falando disso. É isso que eu acho muito estranho. Aí, quando a gente fala de sistema, aí diz que a gente é chorão, que a gente é maluco, que não sei o quê, mas só para lembrar que o auxiliar do Palmeiras ano passado falou de sistema e a dona Leila corroborou. Mas é muito estranho que isso não seja falado. Você vê lá uma notinha, um rodapé, quando chega no programa esportivo os caras mostram uma vez o replay e já muda de assunto, né? Eu acho assim, eu acho que eu nunca vi um campeonato tão esculhambado com a arbitragem quanto estou vendo desse ano. Eu nunca vi. Eu estou com 43 anos, já não sou nenhum garotinho, já vi muito futebol, eu nunca vi nada igual. Esse campeonato é um negócio assustador, a questão da arbitragem, especialmente com o VAR, né? Porque o VAR parece que só serviu para atrapalhar mais ainda e bagunçar mais o negócio. Né? Pois eu pesquisando na internet, depois acabei vendo que os especialistas em arbitragem, tanto o PC quanto a Renata Ruel, falaram que foi um absurdo mesmo o VAR chamar o juiz, né, para rever esse tipo de lance. Aqui eu até peguei aqui, né, estava acompanhando ali os blogs do Cruzeiro, as páginas do Cruzeiro, né, e a Renata, não, é Renata, né, Renata Ruel. Renata Ruel. Ela falou eu gosto aqui, dela, aspas muito final, forte aqui, ó. É uma vergonha essa interferência do VAR. Tratou como vergonha a interferência do VAR. O PC Oliveira, nesse caso, no Flamengo, ele disse que foi pênalti. Nesse caso, ele falou que foi uma decisão equivocada, que ele não chamaria. E aí que a gente vê que o Abel ainda reclamou da arbitragem. Abel reclamou de um possível pênalti que não foi marcado no Flaco Lopes. E aí você vê o Cruzeirense aqui. E ele ainda teve coragem de reclamar do árbitro que beneficiou o time dele claramente. Boa noite para vocês, depois dessa tem que ir dormir. E teve também o Alexandre Matos, né? Dizendo que o Cruzeiro vai fazer uma reclamação contra a arbitragem na CBF, Joaquim. Não, o Alexandre Matos, você me desculpa, esse comentário do Alexandre Matos foi um comentário cretino, porque ele deve estar com problemas psiquiátricos, porque não é possível, porque ele critica a arbitragem, ele reclama da arbitragem, diz que vai protestar, que vai na CBF, vai procurar o Papa, o presidente da República, e aí ele alfineta o John Textor, dizendo que a culpa desse cenário tumultuado é do John Textor. Quer dizer, ele reclama da arbitragem, que é uma vergonha, que é o motivo da reclamação do John Textor, mas ataca o John Textor. Quer dizer, não dá para levar a sério um sujeito desse. Eu já não gosto dele mesmo, acho ele um sujeito pernóstico, enfim, eu não vou com a cara dele, não gosto das declarações dele, não gosto do trabalho dele, nunca gostei em clube nenhum.
Agora, essa declaração foi muito infeliz, né? Quer dizer, os clubes, mesmo sendo sacaneados, prejudicados, operados em campo pela arbitragem, o cara ainda vai e ataca o John Textor. É uma brincadeira, esse cara é um brincalhão. Bom, rapaziada, deixa eu fechar aqui o nosso vídeo, porque tem que comprar o ingresso para o jogo de quarta-feira contra o São Paulo. Quando entrar, não sei se já vai estar esgotado, mas as vendas começam hoje, 10 horas da manhã. Se ainda tiver, entra lá no site do São Paulo, compra, porque vale muito. Mais um jogo aí para a gente fechar esse primeiro turno na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí o time que a gente vai levar para São Paulo, mas enfim, é um assunto que a gente vai abordar mais para frente. Pessoal, voltamos muito provavelmente na segunda-feira. Queria agradecer a todos vocês pela audiência. Deixa o like, ative as notificações, inscreva-se no canal e quem puder também tem o plano de membros, clube de membros a partir de R$5. Tem vários planos, escolha aquele que caiba no seu bolso. Joaquim, tamo junto. Valeu, abraço, bom domingo aí para todo mundo.